Ai, glória a Deus, queridos irmãos. Eu estou muito feliz com essa oportunidade que o Senhor concede. Você consegue esperar mais um pouquinho e receber mais uma porção do Senhor? Sim? Amém? Glória a Deus. Eu estava ali falando assim, Espírito Santo, o Senhor é quem manda aqui, né? Então, se o pastor ali entrar no manto e falar amém, nós vai embora tudo poderoso, né? Pela palavra, que delícia receber do Senhor. Mas amém, o Senhor ainda quer compartilhar algo especial e eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 22. E algo... É mesmo? Pois. Então vamos ver o que Deus quer revelar aí, não é? Eu louvo ao Senhor porque o Senhor foi tão assim especial em trazer essa palavra ao meu coração. E é bem isso, né? Quando o Senhor revela algo, Ele vai tratando primeiro conosco e está assim borbulhando dentro de mim. E eu quero que o Espírito Santo de Deus tenha essa liberdade também no seu coração através dessa palavra, amém? Que Ele possa simplesmente, né? Na verdade, vamos dar continuidade àquilo que Ele já começou a falar. Então, Gênesis capítulo 22 é um capítulo que nós conhecemos muito bem essa história, nós sabemos muito bem todos os detalhes dela, mas eu não sei para você, mas para mim, assim, todas as vezes que retorno a essa passagem, é então onde o Senhor traz coisas novas dentro dessa história, desse acontecido. E o que nós vamos falar aqui, o texto já inicia dizendo que Deus prova Abraão. Eita, Jesus na glória, né? Vamos dizer nosso nome? Vamos? Vamos lá, vamos dizer isso aqui? Será que podemos dizer? Eu posso dizer, eu vou dizer, porque é uma realidade na minha vida, então eu vou dizer o meu nome. Vamos todos juntos, fala a frase e diga o seu nome no final. Vamos lá? Deus prova Letícia. E a palavra do Senhor diz, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Amém? Apenas até aqui, queridos irmãos. Pai, mais uma vez a tua palavra está aqui, exposta a nós. E Espírito Santo de Deus, da forma que o Senhor falou ao meu coração, eu peço que o Senhor continue falando agora com todos nós. Que a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito esteja agora cativo, continue, permaneça cativo somente a Ti, Senhor Jesus, para recebermos a Tua palavra e o Teu Espírito nos fazer compreendê-la e guardá-la no nosso coração, para que nós possamos vivê-la plenamente para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, para essa reflexão, o Senhor me deu duas palavras como tema, e é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. E eu trago como tema obediência ou subserviência. E trazendo dentro, né, a luz de um significado bíblico, obediência ou submissão, ele é caracterizada por respeito, cuidado mútuo e busca do bem comum. E subserviência ou servilismo
traz um significado de comportamento de submissão excessiva, obediência cega ou servil. É como viver para agradar tanto alguém, mas em detrimento de seus próprios interesses, valores e crenças. Portanto, queridos, aí agora nós olhamos então para a palavra do Senhor. E quando nós nos deparamos com esse texto, esse texto ele narra um dos episódios mais dramáticos e significativos da vida de Abraão. O teste de sua fé através do pedido divino para sacrificar seu filho Isaque. E aí nós vamos ver aqui os versículos 1 e 2. Nós vemos então que inicia com Deus testando Abraão, que é chamado de forma clara e direta. E aqui, queridos, trazendo já para nós o termo testar, em hebraico, ele implica a ideia de um desafio que revela a autenticidade da fé. Então é exatamente isso que quer trazer para nós esse significado testar. E é exatamente aqui onde Deus quer nos levar a meditar, nos levar a uma autoanálise nessa noite sobre o nosso posicionamento diante dele. Obediência ou subserviência. Todos nós estamos sendo testados. A todo instante, todos nós estamos sendo testados. A nossa fé, ela está em constante teste. Uns parece que é mais que os outros, ou outros parece que não é tanto quanto o meu, mas essa é a nossa condição cristã, ter a nossa fé testada em todo momento. E por que será que nós passamos por isso? Porque, queridos, analisando então, cada vez que eu sou testada e aprovada, isso faz com que eu avanço, que eu subo de nível diante dos planos e propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Então, se você queria uma resposta do porquê tanto teste, aqui é uma resposta. Quanto mais eu sou testada e aprovada, isso faz com que eu avanço, eu subo de nível diante dos planos e propósitos que o Senhor tem para a minha vida. E minha fé testada e aprovada, então ela significa mudança de fase. Olha, atente para isso. É fé testada e aprovada. Ok? Não é simplesmente uma fé testada. Porque enquanto eu não sou aprovado, aonde eu permaneço? No teste. É assim ou não é? Quem aqui que repetiu tantas e tantas vezes quando foi tirar sua carteira de motorista? Não, meu filho. Não é para mentir. Você acabou de tomar ceia do Senhor. Nem carteira tem. Mas há essa condição. E aí, assim, você está autorizado a dirigir? Não. E se você quer dirigir, o que você tem que fazer? O teste novamente. É assim ou não é? É dessa forma que funciona. Então, o detalhe está em ter a fé testada e aprovada. Então, quando eu tenho a fé testada e aprovada, isso faz com que eu mude de fase diante do Senhor. E a aprovação da nossa fé, queridos, ela tem tudo a ver com obedecer genuinamente aos direcionamentos do Senhor. Abraão, quando nós olhamos então para esta passagem, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para essa lição, nós vemos aqui que Abraão ele estava no ápice do cumprimento da promessa que o Senhor tinha feito a ele. Meus irmãos, pensa comigo. Eu fico assim imaginando, sabe? Abraão sonhando. Porque quando eu imagino que ele olha para Isaque, e todas as vezes que ele olha para Isaque, queridos irmãos, ele vê o cumprimento da promessa do Senhor, que o Senhor tinha feito à vida dele. Toda vez que ele olha para Isaque, ele se via como descansado no seu
futuro. Por quê? Porque o Senhor já havia prometido e o Senhor fez, o Senhor cumpriu. Então eu penso a alegria que existia, o prazer que era Abraão ouvir Isaac. E nessa passagem aqui, nós temos aqui uma ideia de que Isaac estaria ali na sua adolescência, nesse momento. Então eu fico prestando atenção nisso, assim, nesses detalhes. Eu imagino a alegria que era para Abraão ouvir Isaac toda hora assim, ô pai, ô pai, ô pai, porque vai falar, olha, como que é uma conversa de adolescente dentro da casa, hein? Olha lá. Ô pai, ô pai, ô pai, ô pai. Eu penso que era um prazer, era a música aos ouvidos de Abraão. Então, toda vez que Abraão estava olhando, todas as vezes que Abraão ouvia Isaac, todas as vezes que Abraão visualizava o seu filho fazendo alguma coisa, cortando uma lenha, prendendo um animalzinho, fazendo isso ou aquilo outro, era prazeroso para Abraão. Ele estava no ápice do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Ele olhava para Abraão e ele se via como descansado no seu futuro. Ah, estava tudo bem. Mas de repente, Deus vem e testa Abraão quando estava tudo bem. Quando estava fluindo. Quando parecia que era tudo perfeito. Não, agora eu posso até morrer, porque já está tudo certo. E aí vem Deus trazendo esse teste a Abraão. Só que aí, queridos, vamos observar bem que é aí que está um grande problema, que isso traz reflexo para nossas vidas também. Que é o quê? Quando nos acomodamos no cumprimento de uma promessa ou naquilo que nos traz paz, segurança, comodidade plena. Ué, mas espera aí, pastora, você está falando que quando Deus cumpre a promessa, então é para eu ficar preocupado? Não é para eu desfrutar disso? Não, queridos, não é isso. Não é que você não pode desfrutar do cumprimento de uma promessa que o Senhor está fazendo, ou que Ele já fez, ou que está por vir. Não é isso. O problema está em você se acomodar, achando que vai ficar por isso mesmo. Veja bem, isso, quando nós nos acomodamos, quando nós agimos dessa forma, isso nos faz esquecer que há um novo nível a ser alcançado. Há mais uma fase a ser passada, há mais uma vitória a ser vivida, há mais uma transformação que eu preciso viver, queridos. Nosso descanso, a nossa bonança não é terrena. Não estou aqui querendo dizer que você tem que viver em plena tribulação, em plenos problemas, Não, queridos, o que eu estou querendo dizer, o que eu quero te mostrar nessa noite, conforme o Senhor falou comigo, é que nós estamos nesse momento passando nessa terra passageira. É passageira a nossa passagem aqui. A nossa vivência aqui é passageira. Porque como nós já acabamos de ser ministrados, o nosso futuro não é aqui, há um futuro à nossa espera. E esse futuro que nos espera, meus queridos irmãos, para chegarmos lá, para vivermos lá, para estarmos lá em plenitude, conforme o Senhor quer que estejamos e vivamos com Ele na eternidade, porque eu nem ainda estou falando, eu não estou falando de um futuro próspero terreno. Sabe por quê que não? Coloque uma vez por todas na sua cabeça, que as bênçãos terrenas, ela vai acontecer sim, quando você em plenitude também buscar primeiro o reino de Deus. Porque é promessa do Senhor e Ele disse, quando você buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas eu farei acrescentar na sua vida. O problema é que quando nós estamos nessa condição de acomodados, naquilo que no futuro parece que está tudo pleno, está tudo bom, está tudo ótimo, é só eu continuar aqui, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ah, meu querido irmão, você esquece que tem mais. Há uma nova fase que você precisa avançar, que você precisa passar. Queridos, o tempo está remido. O Senhor quer nos aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento vem pelo teste. Tem que passar por ele.
E aí é interessante, porque o Senhor me trouxe a lembrança do versículo que está em Efésios 4, 13. E esse versículo, ele vai dizer lá, e cheguemos à maturidade, Efésios 4, 13. E cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu sei que você de repente vai querer olhar para o contexto todo e vai querer dizer assim, não, mas ali o texto estava falando de que Deus levantou uns para profetas, outros para apóstolos, outros para isso, para aquilo outro. Sim, meus queridos, eu não estou mudando nada no texto. O que eu quero te mostrar é que cheguemos à maturidade. Então eu preciso te explicar que o Espírito Santo, ele atua, ele edifica o corpo de Cristo, sim, dessa forma, como está lá em Efésios, no todo o capítulo. Da mesma forma que ele faz, ele atua em nós para que o corpo alcance a medida da plenitude de Cristo. Então, ele atua também, sabe aonde, queridos? Em cada partícula do corpo. Quem é a partícula do corpo de Cristo? Somos nós, é eu e você. Aí sim, queridos, por que ele vem e atua na partícula? Para que nós tenhamos impresso em nós o DNA de Cristo. Aí sim, juntos, edificamos uns aos outros e crescemos em tudo. Você está entendendo? Então eu não estou mudando nada da palavra, eu só quero que você entenda que Deus vai levantar apóstolos, Deus vai levantar pastores, Deus vai levantar missionários, evangelistas, mestres, conforme ele falou, e isso está aqui no nosso meio já, como plano de Deus. Mas até que isso aconteça, queridos, ele ainda está tratando na particularidade do seu corpo, célula por célula, DNA, 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 do meu filho, do meu filho, do meu filho, e assim todos tornamos um. E Cristo, o cabeça da igreja. Portanto, queridos, aí também Deus me faz lembrar de Jeremias 17, versículo 10, aonde diz, o verso que diz, Deus sonda o coração e examina a mente para recompensar de acordo com as obras. Jeremias 17, 10. Deus sonda o coração e examina a mente para recompensar de acordo com as obras. Então, queridos, olha isso. Deus está vendo a verdade do nosso coração. A todo instante. Portanto, obediência ou subserviência? Será que eu estou dizendo sim para o Senhor, como nós olhamos para Abraão e vai? Será que eu estou dizendo sim? Eu estou indo só porque é a autoridade soberana que está pedindo? Ou eu estou indo, Senhor, porque eu quero viver contigo, eu quero ser melhor, eu quero ser aprovado, eu quero mesmo aparecer contigo, eu quero estar vivendo essa transformação, eu quero, Senhor, passar de fase, eu quero avançar cada vez mais. Por que eu estou dizendo sim? Se eu estou obedecendo, por que eu estou obedecendo? Obediência ou subserviência? E aí nós olhamos então para os versículos 3 a 5 e nós vemos a obediência imediata de Abraão. Ela é notável. Ele prepara a madeira, ele carrega a faca e o fogo para a viagem e ele parte com Isaac e 2 servos. Detalhes. Sem questionar. Será que Deus já falou sobre isso hoje? Sem querer parecer mais santo que Deus, mais justo que Deus. Como isso é possível? Sem murmurar. Queridos, sem cochear em 2 pensamentos. Como assim? Ô meu amado, o que nós vemos no texto é Abraão simplesmente obedecendo.
fazendo. Nós não vemos ele fazendo como a sua esposa, que outrora, atrás de uma porta, atrás da porta da tenda, estava rindo e falando, Deus é doido mesmo. Duvidando daquilo que Deus estava dizendo ao seu esposo. Nós não vemos Abraão olhando assim para o seu filho Isaac, falando, não, peraí, acho que Deus... Deus, vem cá. Que história é essa, Deus? O senhor não falou que era Isaac? O senhor me deu... Agora o senhor está falando para eu ir lá fazer sacrifício usando meu próprio... Não. Nós não vemos Isaac lá assim, ó, Abraão pegando, falando, vamos, Isaac, Deus, eu não sei o que o senhor está querendo. Ó. Vamos, Isaac, pega as coisas aí, Isaac. Vamos embora, Isaac, vamos. Mas olha, Deus, eu vou falar uma coisa pro senhor. O senhor tá zoando com a minha cara, né? Não é pro senhor. Vem, Isaac, vamos! Nós vemos Abraão simplesmente pegando Isaac, arrumando as coisas para o holocausto, chamando 2 servos e seguindo o caminho, sem questionar, sem murmurar, sem querer pôr Deus à prova. Ah, Deus, se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Não, porque não pode ser verdade uma coisa dessa. O Senhor disse que era Ele. Olha aí, olha. Estamos vivendo já há tantos anos. 10, 12, 15 anos. Por que agora essa nova moda, Deus? Que história é essa? Não estava tudo certo? Não era isso mesmo que ia dar certo? As coisas estavam caminhando para tudo fluir. O que está acontecendo? Por que o senhor mudou de opinião? Por que o senhor está fazendo isso comigo? Oh, por que o senhor está fazendo isso comigo? Ah, santão, justo. Mais que Deus, né? Deus não é onisciente. Deus não é onipotente. Não há poder em Deus. Ainda que você venha sacrificar, de fato, chegar às últimas consequências. Não há poder em Deus, né, para fazer algo surpreendente e te fazer viver além daquilo que você pensa, espera, imagina ou que Ele mesmo prometeu. Não há, não é? Obediência ou subserviência? Queridos, tomem cuidado. Porque a subserviência, ela é uma brecha para o maligno te aprisionar, para o maligno te paralisar. Enquanto a subserviência te paralisa, a obediência, queridos, ela te conduz, sabe o quê? Ao discernimento, à sabedoria do que está acontecendo. Aí você fica assim, olha, vivendo em subserviência, e querendo saber por que as coisas estão acontecendo assim. Por que Deus não me mostra o futuro? Por que Deus não fala comigo? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que você está paralisado pela subserviência? Ande em obediência. Pare de murmurar. Olhe para Jesus. Confie de fato na promessa do Senhor. Confie, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Ao invés de murmurar, vai orar, vai buscar o Senhor. Vai se encher do Espírito Santo de Deus. Vai lá ver se Deus não vai abrir as portas. Vai lá ver se não vai haver mais uma provisão naquele dia. Ah, o que é que você quer? Coloque diante do Senhor. Mas seja submisso, obediente àquilo que Ele tem para você. Afinal de contas, Ele é ou não é o dono da sua vida? Afinal de contas, você pertence ou não a esse Deus de fato? Você entregou mesmo ou não a sua vida ao Senhor? Ah, reconheça a Deus em todos os seus dias. Aonde Deus te colocou, o que Deus tem feito por você. Ei, o Senhor te pergunta nesse dia, te falta alguma coisa? Eu lhe deixo faltar alguma coisa? Mesmo nos dias difíceis, eu te deixo faltar alguma coisa? Mesmo nos dias fáceis,
que parece que está em abundância, bonança, eu te deixo faltar alguma coisa? Pergunta ao Senhor. A obediência te conduz à sabedoria e discernimento do que está acontecendo. E isso nós vemos no versículo 5. Abraão, ao se aproximar do local, olha isso, mostra discernimento espiritual ao dizer aos servos o quê? Que ele e Isaac retornarão. Oh, meus queridos, ele está indo. Meu amado, presta atenção, Deus falou assim, ô Vitão, Deus falou assim para ele, vai e sacrifica. Sabe quando que Deus falou novamente com ele? Sabe quando foi que Deus falou com ele de novo, de toda essa história? Deus falou com ele só quando ele estava com o cutelo na mão para sacrificar o filho. Mas é aí que está o detalhe, meu querido irmão, quando nós andamos em obediência genuína ao Senhor, ao comando do Senhor, aquilo que Ele nos instrui através da sua palavra, nós, pelo Espírito Santo de Deus, somos direcionados pela sabedoria, pelo discernimento, e foi isso que aconteceu com Abraão. Chegou no pé do monte, olhou para os dois servos e falou, fiquem aqui. Eu e o menino vamos lá adorar. E quando nós terminarmos, nós voltaremos. Oh, que coisa tremenda! Isso demonstra que a fé que ele tinha em Deus era mais uma vez aquela que faria o milagre acontecer. A obediência te faz andar nessa convicção. Vai acontecer um milagre aqui. Ô, meu irmão, que coisa boa é viver milagre, não é? Não é uma delícia viver um milagre? Então suporta o processo, meu querido. Suporte o processo. Deixe Deus trabalhar na sua... Tá doendo? Vai louvar. Tá difícil? Vai adorar. Tá tudo fechado? Vai clamar. Vai entregar nas mãos do Senhor, daquele que tudo pode. Oh, Deus, Tu és maravilhoso. Amados, isso não tem a ver com você saber do futuro, mas tem a ver com te preparar para viver o futuro com Cristo. Discernimento e sabedoria que o Senhor te concede em obediência. Não tem a ver com, então eu vou saber o que é que vai acontecer. Não, meu amado. Abraão disse ali, eu volto, mas ele não sabia o que mais estava por vir para acontecer. Ele falou, eu vou voltar, eu só tenho essa certeza, eu vou voltar com meu filho. É com ele, eu vou, mas eu tô voltando com ele. Mas, meus irmãos, ele não sabia o que mais iria acontecer. Ele não sabia que ele ia ter que levantar o cutelo. Ele teria que chegar ali quase nas vias de fato. Amarrar o seu filho como um cordeiro. Vocês estão entendendo? Mas saber do futuro tem a ver com te preparar para viver o futuro com Cristo. Eu quero concluir. Obediência ou subserviência? Queridos, cada passo de Abraão o conduziu em vitória em cada processo vivido. Obedecer não é fácil, mas é através da obediência que você demonstra o seu amor verdadeiro pelo Senhor. João 14:15, o Senhor disse isso. Ele disse, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam. Isso é tão fácil quando, quem aqui ainda não é pai e mãe, sentir isso verdadeiramente quando somos pais e mães, Nós sentimos isso, nós sabemos o que é isso. Quando o filho olha para nós e fala que nos ama,
mas desobedeceu várias coisas que a gente falou. Passou a semana inteira desobedecendo. Aí chega no final de semana, mãe, eu te amo. Uhum. Ou então ele vem todo cheio de amor, ela vem toda cheia de amor. Ai, eu te amo, minha mãe linda. O que a gente responde? Você ama, então obedece. O pai está dizendo a mesma coisa em João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Abraão, ele revela a profundidade de seu amor ao Senhor, sabe? Indo até o fim em obediência, cumprindo os seus propósitos, mostrando que o propósito maior não era sacrificar Isaac, mas revelar o nível de fé que Abraão possuía. E também nos deixar a mensagem que Deus sempre tem, queridos, a provisão de um carneiro substituto. De que ele sempre honrará a sua palavra fiel. É isso que nós aprendemos aqui através dessa palavra. Deus sempre tem um carneiro substituto. Fala aí pro teu irmão, olha para ele, vai lá. Seja a boca de Deus para ele, fala. Deus sempre tem um carneiro substituto. Falou? Olha para outro agora. Olha para outro irmão agora, declara isso para outro. Deus sempre tem um carneiro substituto. Agora, eu te falo, e assim eu encerro. Obedeça de verdade. Analise o seu coração, as suas intenções. Como foi o Espírito Santo dizendo aqui tão poderosamente. Se está pesado demais, é porque você está trabalhando e não é o Senhor que está trabalhando ao seu favor. Porque Ele trabalha para aquele que nele espera. Enquanto Abraão estava seguindo passo a passo, seguindo o processo, vivendo o propósito de Deus e passando pelo processo, Deus já tinha lá o cordeiro substituto aguardando. Amém, queridos? Amém, pastor. Que o Senhor continue nos abençoando e nos ensinando a viver em verdadeira obediência a Ele. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.